do Senhor? Amém. Graças a Deus por servirmos a Ele. Tivemos hoje pela manhã a nossa escola bíblica, um tema muito importante sobre guerra espiritual, como vencê-la. Então aprendemos um pouco mais a palavra de Deus, e eu quero falar com os irmãos nesta noite sobre o mesmo assunto. Quero que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo de número 6. E quero falar com os irmãos sobre reconstruindo nossos muros. O verso de número 15 e o verso de número 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, temeram todos os gentios que havia em redor de nós, e abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram que nosso Deus fizera esta obra. Amém? Quando é que nós damos início à construção de um muro na nossa vida espiritual? Para entendermos melhor qual é a finalidade de um muro, para que serve um muro? O muro, ele serve para proteger. O muro, ele serve para dar privacidade. O muro, ele serve para nos trazer segurança. Na nossa vida espiritual, quando é que nós damos início ao muro? Nós damos início ao muro quando nós estabelecemos prioridades, percebemos as nossas necessidades, quer seja ela no âmbito familiar, enfim, em qualquer sentido da nossa vida, conforme a nossa necessidade, e colocamos diante de Deus e fazemos um propósito. Damos início ao muro quando você olha para a sua família e você vê na sua família a necessidade de que todos abram o coração para o Senhor Deus. Quando você olha para a sua vida e você observa que tem modos, maneiras que você age, que você toma atitude que não agrada ao Senhor, e você diz consigo mesmo: eu preciso mudar isso. Você está dando início a um muro. A Bíblia nos diz que Neemias, após receber a autorização do rei Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém, ele chega à cidade que estava destruída. Jerusalém era um lugar de adoração, e durante a noite ele sai pelas ruas para analisar a situação da cidade. Quando retorna, ele reúne os homens de Jerusalém e ele declara os seus planos, e imediatamente os seus planos são aceitos e a obra começa. Para reconstruir ou para construir
necessário uma avaliação. É necessário você olhar para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e ver como é que está. Está tudo bem? Está tudo conforme a palavra de Deus determina? Você está contente? Você está feliz? Você olha para a sua vida no geral. Como é que você está vendo a sua vida? Como é, vamos dizer assim, que nota que você dá? Neemias, quando ele chega, ele olha, ele faz uma avaliação. E por que era importante reconstruir os muros de Jerusalém? Observa que sem os muros não havia separação dos inimigos. Com os muros rachados, a cidade estava sem proteção. Os inimigos entravam e saíam a hora que queriam. Não havia ordem, não havia respeito. Seu paganismo, sua idolatria continuavam dentro dos muros de Jerusalém. Aí então Neemias vê a necessidade de reconstruir o muro de Jerusalém. E ele disse no capítulo 2, verso 17: edifiquemos os muros e deixemos de ser vergonha para as nações. Os muros caídos, essa desordem, essa bagunça, tudo acabado, os planos de Deus para Jerusalém, é necessário que edifiquemos para nós verdadeiramente servirmos ao Senhor e para que as nações olhem para nós, para Jerusalém, e digam: Jerusalém e Israel é verdadeiramente o povo de Deus. Meus irmãos, isso não quer dizer que nós estamos isentos de problema, mas as pessoas têm que olhar para nós como servos de Deus e dizer: essa pessoa é diferente, passa pelos problemas de uma maneira e de uma forma diferente. Tem alguma coisa a mais nele, tem alguma coisa a mais nessa vida. Esse é o nosso papel enquanto a igreja estiver aqui: é ser luz, é fazer a diferença, é deixar a glória de Deus verdadeiramente ser notória nas nossas vidas. E quando é que o muro ele começa a ser destruído? Quando é que começa a rachar-se um muro nas nossas vidas espirituais? Me lembro agora da palavra que o irmão Silvio nos trouxe aqui numa terça-feira. Quando é que começa a abrir as brechas no nosso muro? As brechas começam a abrir-se, o muro começa a sofrer alguns danos. Quando primeiro nós esquecemos do nosso propósito e do nosso plano estabelecido um dia, deixamos de priorizar, deixamos de dar valor, e então começa-se a rachar o muro, começa as suas bases a sofrer danos, quando aquilo que um dia eu planejei para a minha vida, quando aquilo que um dia eu estabeleci como uma regra, como prioridade, eu começo a nem me lembrar mais. Os muros começam a cair. Neemias então, ele diz: vamos edificar os muros.
que não sejamos mais, para que não sirvamos mais de deboche e para que não sejamos mais envergonhados. Com os muros erguidos, a cidade se fortalece e os inimigos ficam do lado de fora. A obra em que Neemias deu início teve o seu final após 52 dias. Poderíamos parar por aqui, adorar a Deus pela vitória que foi dada ao seu povo. A história estaria terminada. Mas não foi simplesmente passados 52 dias. O que aconteceu nesses 52 dias? A reconstrução foi feita, mas diante de muita oposição. Poderemos nos separar do pecado e do mundo, mas preste atenção, precisamos estar determinados a isso. Você quer de fato uma vida abundante? Você quer de fato que a tua vida espiritual tenha resultados? Você quer ver a glória de Deus estabelecida na sua casa verdadeiramente? Você quer que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha de fato mudar, transformar a sua vida? Então é necessário determinação. Por quê? Vejamos o que enfrentou Neemias para reconstruir os muros. Para reconstruir os muros, Neemias enfrentou o escárnio. Capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. Uma das armadilhas mais usadas por Satanás é o descaso, e foi essa a primeira que ele usou contra Neemias. Vejam o que as pessoas diziam. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Verso 2. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? O propósito foi estabelecido no coração de Neemias, mas veio o primeiro obstáculo: o escárnio, o deboche. E os judeus foram chamados de fracos. Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Acabá-lo num só dia? Vivificarão nos montões do pó as pedras que foram queimadas? Verso 3. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que derrubará facilmente o seu muro de pedra. Mudança de vida, construção de um muro, começa em um planejamento, começa em uma determinação e terá continuidade se houver perseverança. Porque quando você, meu amado e querido irmão, olhar para a necessidade da sua casa, da sua família e dizer: eu preciso agir dessa forma, pode ter certeza que virão os pensamentos,
E os pensamentos virão da seguinte forma: será que está valendo a pena? Será que essa oração, esses dias de oração, esses períodos de oração que eu estou tirando, será que está valendo a pena? No caso de Neemias, a oposição veio de fora. Muitas vezes, nos nossos casos, ou no nosso caso, às vezes o problema está em nós, porque nós olhamos e dizemos: será que vai ter resultado? Será que vai valer a pena? Será que eu vou conseguir? Mas, meu querido irmão, um dia, ou no dia em que você estabeleceu no seu coração: vou orar pela minha família, vou orar pelo meu amigo, vou orar pelo meu esposo, vou orar pela minha esposa, pelos meus filhos, eu quero ver eles bem, eu quero ver eles salvos. Você pode ter certeza que você, se você perseverar, se você continuar neste propósito, você verá o muro acabar. Você verá o seu plano, aquilo que você sonhou, de pé. Então, nós precisamos vencer o desânimo, precisamos vencer a preguiça, a indisposição, não é? E muitas vezes precisamos vencer também as palavras contrárias que nós ouvimos de muitas pessoas: não vai dar certo não, você não vai conseguir, desista. Você tem que colocar no seu coração: não, eu não vou desistir, eu vou permanecer, porque o Senhor me dará a vitória. Glória a Deus. Que passe 40 dias, que passe 52 dias. Se não vier com 52 dias, vai vir com 1 ano. Se não vier com 1 ano, vai vir com 2. Se não vier com 2, vai vir com 5. Mas que vai acontecer, vai. Porque foi de Deus o propósito do teu coração. É para o bem, é para o bom desenvolvimento. Então é de Deus, meu querido. Foram chamados de fracos. Vocês são fracos, desqualificados, não são especialistas em muro. Vocês acham que vão mesmo terminar essa obra? Quando nós expomos os nossos planos, compromete-se mais. Porque muitas pessoas vão olhar e vão dizer: será que vai conseguir ou não? Será que vai acabar ou não? Quantos sonhos, quantos planos, quantos propósitos você vê, meu querido, terminar com uma semana? Há uma festa, há uma confraternização, glória a Deus, Deus falou comigo, sai renovado, sai fortalecido, mas passa uma semana. Onde é que está o propósito que foi colocado no coração um dia ou naquele dia? Não desista dele, persevere no propósito que Deus colocou no seu coração, porque você vai ver, glória a Deus, Jesus, você vai ver o muro construído e acabado. Glória a Deus. Desistam vocês, disseram a eles. Vocês nunca irão terminar isso. Seu Deus não liga para vocês. Para que vão oferecer sacrifício a esse Deus? No verso 2 nos fala sobre as pedras queimadas. Quando as pedras calcárias são queimadas,
elas se tornam muito moles e perdem a durabilidade. Então estavam dizendo que este muro iria cair logo e que não iria durar, até um animal noturno derrubará o seu muro. Vocês estão perdendo o tempo de vocês. Desistam. Nós somos mais fortes do que vocês. Vamos entrar em qualquer hora aí. Eram as palavras dos contra na reconstrução do muro em Jerusalém. Irmãos, existem pessoas que querem ou que querem ver você bem, feliz, alegre, satisfeito, regozijando-se na presença de Deus. Mas tem pessoas que torcem para que as coisas deem errado na sua vida. Tem pessoas que elas não vê a hora de dar errado para você. São inimigos? Não. Precisam conhecer o amor de Deus. Mas essas pessoas precisam ver que na sua vida e que o plano estabelecido no seu coração, o muro que você começou a construir, elas precisam ver acabado, pronto. Nós não precisamos provar para essas pessoas que nós conseguimos. O propósito do nosso coração não é provar para essas pessoas o que podemos ou o que não podemos. O propósito é o nome do Senhor ser glorificado. Não perca tempo com aqueles que não querem ver os seus planos, o seu muro sendo erguido. Não perca tempo. Não perca tempo para criticar. Não perca tempo para falar contra. Não! Deixam eles para lá. Não dê ouvido às suas palavras. Dê ouvido à palavra de Deus, ao que Deus tem falado no seu coração, porque é Ele que fará o muro ser acabado. Eu vejo muitas pessoas, irmãos, correndo daqui, correndo dali. Um fala, outro fala, um está contra, outro está contra, está correndo, está tentando acertar. Não adianta, querido. Procure dedicar o seu tempo na construção do seu muro, por meio da oração, por meio do jejum, por meio da leitura da palavra, por meio dos cultos na igreja. Procura edificar o seu muro, para que o nome de Jesus seja todos os dias glorificado na tua vida. Neemias também provocaram-lhe a ira. No verso 5: enquanto os homens estavam trabalhando para construir seus muros, o inimigo lá estava provocando, tentando desviar suas atenções da obra, tentando irritá-los a tal ponto que desistissem de tudo. Não é o que acontece muitas vezes conosco? Os nossos planos, os nossos sonhos, muitas vezes nós não sofremos ou não sofremos algumas interferências para tentar desviar a nossa atenção do nosso propósito. Não queira as coisas para amanhã, querido. Comece a edificar o seu muro, tijolo por tijolo. Que demore o tempo que for, mas um dia você coloca um tijolo, um outro dia você coloca um outro dia você coloca um outro tijolo, e você verá, depois de um tempo,
o seu muro pronto, acabado, edificado, a sua casa protegida, a sua vida protegida, as suas emoções protegida, os seus sentimentos guardados, protegidos. Muitas vezes em nossas vidas nós estamos querendo levantar os muros. Muitos dizem: vou consertar os muros da minha vida, como disse o filho pródigo. O filho pródigo começou a construir o seu muro, ou a reconstruir, quando ele lembrou de seu pai. Quando ele disse consigo mesmo: eu tenho um pai, eu saí da casa de meu pai, mas eu vou voltar. O muro havia sido destruído, mas ali o moço, o jovem, começou então a reconstrução de seu corpo. Ele estava, meu amado, absolutamente desprotegido, ele estava absolutamente desguardado. Mas quando ele falou consigo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, então ele começou a reconstruir o seu corpo. Talvez alguém aqui hoje possa dizer: eu vou colocar o pecado do lado de fora, como fez o filho pródigo. O filho pródigo disse: pequei contra o céu e diante de ti. Agora, meu irmão, quando uma pessoa coloca em seu coração o propósito de se consagrar a Deus, de buscar com mais afinco a presença de Deus, pode ter certeza de que o inimigo da nossa alma vai se levantar, vai lutar contra os teus ideais, porque ele não quer ver você feliz, bem. Algumas pessoas vão poder até rir de você, vai dizer que o muro que você está reconstruindo é fraco. Quando alguém está querendo viver uma vida que agrada a Deus, muitas vezes vai ser motivo de zombaria. Ser crente, consagrar-se, jejuar-se, ou jejuar, orar, buscar a presença do Senhor, para que isso? Não precisa. Mas quem sabe o muro que está sendo reerguido é você. Então você sabe o que é que você precisa para que a obra continue. A obra de reconstruir o muro não pode parar na sua vida. Os teus planos e os teus propósitos precisam permanecer, porque são planos e propósitos vindo de Deus. Fique firme. Nós temos que Neemias não confiava em si mesmo, porém ele dizia: o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. O Deus do céu é que me ajudará a terminar esta obra que dei início. Eu lembro de uma palavra do pastor que ele disse: o início é bom, o começo é fácil, mas terminar, ver pronto, é que é a questão.
Por isso que Ageu disse: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Sabe por quê? Porque é no meio que inicia-se os maiores problemas e os maiores inimigos dentro de nós começa a crescer, a aumentar a partir do meio. Você deu início? Então diga para o Senhor: Senhor, é o Senhor quem me fará ter êxito neste plano. Os anos estão passando, eu estou cansado, eu estou cansada, mas eu quero ver pronto este muro, e é o Senhor quem me dará força, é o Senhor quem me dará disposição. As palavras de Paulo em Filipenses 4:13, ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Era Deus quem fortalecia Paulo em tempo de escassez, e em tempos de bonança era Deus que fazia Paulo entender que tudo era de Deus. Em tempo de escassez, você precisa, eu preciso ser fortalecido pelo Senhor, pelas palavras do Senhor. E eu vou dizer para você que eu sou prova de que a palavra de Deus verdadeiramente fortalece. Porque em tempos difíceis, a palavra de Deus veio ao meu coração e me fortaleceu. Pastor, eu nunca passei por momentos difíceis. Então, meu querido, quando você passar, você clame pelo Senhor e você diga: Senhor, me dê força, porque eu quero passar por esses dias. E Ele vai falar ao teu coração, e Ele vai te dar ânimo, e Ele vai me fortalecer em tempo de aflição. Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo podia passar por naufrágios, como podia também receber honrarias. Ele estava plantado, fortalecido no Senhor. A vontade de Deus é a nossa santificação, e de acordo com Pedro, temos que adicionar à nossa fé a perseverança. A tua fé, aquilo que te motiva, aquilo que te faz prosseguir, tem que estar junto com a perseverança. Porque tem muitas pessoas que estão dizendo assim: eu estou orando, jejuando, eu estou consagrando, mas não está acontecendo nada, eu não estou vendo resultado. Mas será que você não está vendo resultado? Só o fato de você estar permanecendo na oração, no jejum, na consagração ao Senhor, é um motivo de que Deus está contigo. E eu vou dizer para você: Ele dará aquilo que você está pedindo aí. E permanecer até terminar. Se não bastasse as falas do inimigo, o inimigo também se uniu forças contra o propósito de reconstrução dos muros em Jerusalém. E os arábicos eram liderados por Gesem. Neemias 2,19 nos diz isso. Os amonitas eram liderados por Tobias. Os asdoditas, ou os filisteus, provavelmente foram incitados por Sanbalate. O inimigo agora quer o confronto,
O muro estava a todo vapor sendo reconstruído. O inimigo viu que o escárnio não havia funcionado. Os muros já estavam até a metade. Não podiam esperar mais pelas raposas. Teriam que atacar, e o ataque seria secreto. Agora, como reagiu Neemias aos ataques do inimigo? Neemias 4:9 nos diz que Neemias reagiu primeiro com a oração. Ele orou ao Senhor. Veja aí, Neemias capítulo 4 e o verso de número 9, nos diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite. Primeiro, Neemias orou ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Que no mundo espiritual a gente resolve as coisas com oração. Porque na oração você tem a oportunidade de abrir o teu coração diante de Deus, de contar, de falar para Deus as suas fragilidades, o seu limite. Você está na presença de Deus em oração, você está se fortalecendo, você está falando com Deus, e Deus está lhe ajudando. Quando você ora a Ele, Deus está trabalhando a seu favor. Neemias orou ao Senhor e ele se preparou para o ataque. No verso 9, ele diz que além de ter orado a Deus, eles puseram uma guarda contra eles de dia e de noite. Neemias também distribuiu ao povo a estratégia para vencer os ataques do inimigo. Neemias armou o povo. Neemias elaborou um plano. Sabe por que muitos sonhos morrem na praia? Porque não tem planejamento. Quando vem o primeiro obstáculo, a primeira dificuldade, isso não é para mim, não vou dar conta. Quando vem o primeiro ataque, vem o desânimo. Para que isso? Eu não preciso disso. Eu sei que a minha vida está bem, então eu não preciso disso. Não esqueça de que você estabeleceu um plano e que você determinou na sua vida a reconstrução do muro na sua casa, no seu lar, na sua vida profissional. E não é por conta de um obstáculo, e não é por conta de um contra, não é por conta de uma situação oposta que você vai desistir, que você vai abandonar, que você vai jogar a toalha. Não é. Você vai estabelecer planos, você vai orar, Deus vai te encher de graça, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar entendimento, e você prevalecerá contra o mal. A metade trabalhava, a metade do povo trabalhava, e a outra metade vigiava. Os carregadores, uma mão com espada e a outra com a carne. Os edificadores traziam a espada na cinta. Todos estavam prontos, vigiando, não se descuidando. Ao que tudo indica, muitos judeus não passavam as noites na cidade, mas voltavam para suas aldeias. E essa atitude, além de tomar tempo precioso, também fazia com que a cidade ficasse desprotegida à noite.
e desta feita exposta aos ataques inimigos. Neemias então orienta o povo a ficar na cidade e trabalhar o dia todo e à noite ser guarda na cidade. O Adilson colocou uma palavra muito, além de tantas outras, importante na nossa sala. Nada você consegue de braço cruzado. Nada você consegue esperando que Deus jogue do céu na sua frente. Você precisa ir à batalha. Você precisa ir ao trabalho. Você precisa ir à luta. Você precisa falar. Você precisa sentar com o teu filho e conversar com ele. Você precisa sentar com o teu esposo e falar com ele. Com a sua esposa, conversar com ela. Eu prefiro o silêncio, porque eu na oração vou resolver. Não, querido. Você vai buscar força na oração, mas você vai falar. Você vai sair à luta. Falar com a pessoa, conversar, dialogar. Colocar diante da pessoa aquilo que você tem no coração para ela, e vai dar certo. O inimigo é muito astuto, usa de várias estratégias, muitos truques sujos para nos afastar da obra do Senhor. Precisamos de sabedoria vinda de Deus para podermos enfrentar o inimigo. Precisamos estar preparados. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário anda ao vosso derredor, bramando como leão. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias considera a sua obra mais importante do que qualquer outra coisa, e ele não queria jogar seu precioso tempo fora. Satanás vai nos fazer convites para nos desviar da obra do Senhor. Ele vai insistir, colocará em nossos caminhos muitas coisas que nos chamem a atenção para nos desviar do propósito. No caso dos jovens, serão convidados aos prazeres da mocidade. Não tem problema, é só uma noite, é só uma vez. Depois você pede perdão, Deus vai lhe perdoar. São convites. São situações que nos vêm para interromper o nosso propósito diante do Senhor. Se não considerarmos a obra de Deus como prioridade, iremos aceitar o convite. Neemias, quando ele recebeu os convites, ele disse: estou fazendo uma grande obra. O meu propósito é construir o mundo. O meu propósito é trazer proteção. O meu propósito é estar guardado, é estar protegido. Porque uma vez guardado, uma vez protegido, você cresce, você prospera, você se edifica. E ninguém, meu querido, conseguirá interromper o seu crescimento e o seu bom desenvolvimento após construir o muro. Após ou para reconstruir os muros, Neemias foi caluniado. Mais uma investida para afastar Neemias da obra. Desta vez foi a calúnia. A carta foi lida em público com o objetivo de talvez fazer com que ele fosse até a ONU para esclarecer os fatos, e assim a obra seria interrompida. Minar a sua autoridade, dizendo que ele havia comprado
usando pessoas para julgar nossos motivos e intenções. Não desanime, Deus fortalecerá as suas mãos. É Ele. Neemias sofreu escárnios, ataques, calúnias, e também para reconstruir os muros, Neemias foi traído. O profeta diz a Neemias: Deus me revelou que os inimigos vão tentar te matar ainda esta noite. Vamos, pois, ao templo e nos escondamos lá. Neemias conhecia seu Deus, sabia que ele não iria dar uma profecia que contrariasse a lei de Moisés, que impedia que um leigo entrasse no templo. Quando alguém está andando com Deus e conhecendo a sua palavra, ele não vai dar ouvido a falsos profetas e a falsas doutrinas. Quando nós dizemos doutrina, nós falamos de ensinamento. Costume não tem nada a ver com doutrina. Doutrina é ensinamento da palavra de Deus. Quando alguém está andando com Deus e conhecendo a sua palavra, não vai dar ouvido a falsos profetas e a falsos ensinos ou falsas doutrinas. Assim, em meio à zombaria, em meio a ataques, em meio a calúnia e traição, a obra foi concluída em 52 dias. Não se preocupe se ao tentar consertar sua vida, você venha sofrer ataques. Lembre-se, esses ataques podem vir até de dentro da sua própria casa, como também pode vir de dentro da sua própria igreja. Pessoas que não têm sabedoria suficiente para entender, para compreender. Mas hoje você está recebendo a palavra de Deus para você não desanimar, mesmo que seja aquela pessoa que você menos imaginava se levantar contra ou dizer uma palavra contra. Você olha para essa pessoa e diz consigo mesmo: você não sabe o muro que eu estou edificando na minha vida. Amém? Quer seja família, quer seja igreja, quer seja amigos que venham contra os planos e propósitos de Deus na sua vida. Quem sabe que o muro que está sendo edificado na sua vida, na sua casa, na sua família, é você. E Deus fará, uma vez que você persevere nos planos de Deus, que a sua casa, que a sua vida, que o seu lar, que a sua igreja seja verdadeiramente protegido e guardado. Amém? Fique de pé, vamos fazer uma oração ao Senhor. Querido Jesus, nós adoramos e bendizemos o Teu nome. Te agradecemos, Senhor,